Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje o assunto é de uma seriedade muito grande. É preciso que todos de fato comecem a se importar com isso, porque em determinado momento, e infelizmente, ele pode bater na sua porta. O nosso assunto hoje é pedofilia. Sobre este assunto já está conosco a doutora Dalva Tenório, é promotora de justiça, o Ministério Público intensifica o combate à pedofilia, sobretudo neste mês de outubro, onde nós tivemos aí, doutora, uma campanha enorme, uma campanha forte, voltada a esse combate de uma prática que, infelizmente, se intensifica. Ou então, nós estamos cada vez mais tão atentos que nós começamos a percebê-la um pouco maior. É uma prática milenar. Muito obrigado por participar do nosso programa. Realmente, Elias, é uma prática milenar que é antiga, mas ela é atual. Ela está acontecendo e está acontecendo a cada minuto. E a nossa promotoria, em contato com o Dr. Sérgio Jucá, o procurador-geral, nós conversamos com ele sobre a possibilidade de iniciarmos uma campanha. Mais uma campanha dentre as muitas que existem no país. Mas o que nós percebemos é que a pedofilia, você não pode fazer campanhas, parar e esquecer, porque o assunto é pauta diária, né? Você percebe que diariamente os fatos acontecem. Então, nós entramos em contato com algumas empresas e a ADEME resolveu, de uma forma sensível, nos apoiar. E nós vamos iniciar ainda este mês essa campanha, com panfletos, com folders, com entrevistas, porque o que é que nós queremos? Nós queremos divulgar, nós queremos que as pessoas se envolvam, que as pessoas prestem atenção nas crianças e não silenciem. Doutora Dalva, ainda existe dúvida sobre o que é pedofilia? A lei não é clara o suficiente para que essas pessoas compreendam onde é que começa e onde é que termina a pedofilia? Se você for analisar do ponto de vista médico, é uma doença. E se você for analisar do ponto de vista legal, ele é um crime. Ele é um crime, a pedofilia acontece quando um adulto tem um desejo sexual por criança, né? E qualquer ato, ele é pedofilia. Beijar na boca, pegar nas partes íntimas, não precisa acontecer o ato sexual. O ato sexual ele não precisa se consumar. Não precisa se consumar. A partir do momento que você está com aquela criança, você está aliciando, está alisando, pegando nas partes íntimas, beijando na boca, tendo um relacionamento, vamos dizer, sexual com ela, mesmo que não seja completo, isto é pedofilia. Criança, até que idade? Olha, para ser pedofilia até 14 anos. Até 14 anos. Até 14 anos. Agora, acontece com criança de 9 meses, de 1 mês, de 2 meses, de 5 anos, de 10 anos, e hoje você não tem mais aquela questão, não é menina, é menino. Então essa questão do gênero também foi superada. Foi superada. O pedófilo, ele ataca tanto criança, tanto menino como menina. E é muito interessante, Elias, você perceber o movimento do pedófilo. Que quando você fala a palavra pedofilia, ela é forte, né? Você imagina uma monstruosidade. Mas o pedófilo, eles são pessoas gentis. Eles se aproximam da criança, eles sabem o que é que a criança gosta, que tipo de filme para aquela idade, que tipo de brinquedo, o interesse, e ele chega junto com um chocolate, se tiver um poderio financeiro melhor, dá um brinquedo que aquela criança deseje muito. Geralmente, crianças mais humildes adoram bicicleta. Se ele tiver condição, ele dá aquela bicicleta que aquela criança tanto almeja. E o que é que acontece? Ele deixa aquela criança confiando nele, de certa forma, gostando muito dele, e ela não tem coragem de negar nada para aquela pessoa que se aproximou com tanta amizade, com tanto carinho. Ele ganha confiança. Ele ganha confiança. E ele, geralmente, ele diz, vamos ter um segredo em comum. Um segredo que você não pode contar para ninguém. Ele consegue dessa forma. Ou
Ele disse, se você contar, eu mato seu pai, eu mato a sua mãe, ou eu mato a sua irmãzinha, ele consegue penetrar no universo da sua vítima. E é aí que mora o perigo, porque muitas vezes as famílias não se apercebem do que está acontecendo. É alguém muito próximo e que chega para o seu filho, para a sua filha, e tem uma amizade diferente. Eu acho que está na hora das famílias acordarem para esse determinado tipo de comportamento. A pedofilia também acontece muito de pai biológico com os próprios filhos. Então, quer dizer, é algo tão próximo assim, eu imaginava ser próximo, mas não imaginava que fosse do próprio ambiente familiar. Do próprio ambiente familiar. Então, quer dizer, é o pai? É o padrasto, é o tio. O próprio pai biológico está cometendo isso? Isso. A família está cometendo a pedofilia? A família e com a conivência, muitas vezes. Há um silêncio da mãe, muitas vezes há um silêncio da irmã mais velha, do irmão mais velho, dos avós. Há um código de silêncio que tem que ser quebrado. Então, eu sempre, nas minhas conversas, eu peço à população, se você mora numa rua, se você frequenta um determinado local, uma igreja, um posto de saúde que você percebe um comportamento diferente naquela família, seja curioso, converse com aquela criança e informe ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o primeiro passo. É o primeiro passo. O Conselho Tutelar, ele tem mecanismo de defesa, ele tem poder de polícia. Tem poder de polícia. Tem poder de polícia de chegar lá e tirar aquela criança. O Ministério Público conversou ou pretende conversar com os conselheiros tutelares para alertá-los dessa importância do próprio Conselho Tutelar, um instrumento do ponto de vista democrático e do ponto de vista de controle social fantástico. Não sei de onde copiaram, se foi uma cópia, mas foi uma cópia muito bem feita, devia copiar outras coisas nesse sentido também. Se foi uma criação maravilhosa. A sociedade controlando e protegendo a própria criança, o próprio adolescente. Isso é muito bom. Foi um dos maiores avanços na área de criança, foi o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, em muitos locais, eles funcionam. Eu tenho um exemplo do Conselho Tutelar de Pilar. Elias, o Conselho Tutelar de Pilar me ajudou, me amparou durante vários anos. E lhe digo mais, não me amparou só na área de criança, não. Ele às vezes me ajudava com os idosos também. Ele me ajudava, inclusive, em campanhas de vacinação. Eles eram muito presentes e eu sempre digo à sociedade, o Conselho Tutelar tem que ser escolhido com muita responsabilidade, sem ingerência política, de pessoas decentes, de pessoas honestas que realmente contribuam com a sociedade, que tenham uma moral ilibada. E o mais importante do Conselho Tutelar, Elias, é que a própria comunidade vota, escolhe. Ela é livre para escolher. Então, a sociedade não tem que ter amarras, porque o Conselho Tutelar é o primeiro refúgio de uma família que está desestruturada, de uma criança que necessita de ajuda. Então, esse Conselho Tutelar, antes dele tomar posse, é feito uma espécie de treinamento, de aula. O conselheiro, inclusive ele é de Rio Largo. Eu esqueci o nome do professor agora, mas é ele quem faz todo esse trabalho com os conselhos tutelares. Ele era presidente do conselho, professor Luiz, se eu não me engano. Então, o Conselho Tutelar ele está preparado para isso. E se ele foi bem escolhido e bem votado, ele tem muito como auxiliar. Então, ele pode, depois que ele ouve uma denúncia, ele vai lá, checa, e ele tem o poder de tirar aquela criança e levar para um abrigo até que aquilo seja resolvido. Então, qual é o primeiro passo de alguém que detecta que houve uma violação dos direitos de uma criança? Ou que houve um caso de pedofilia naquela rua, naquela igreja, naquele hospital, ou seja lá, ou na casa da própria criança. Tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar. Daí a importância, por exemplo, de instrumentos como a equipe de saúde da família.
aquela que está no dia a dia, aquela que acompanha a criança desde a gravidez até os seus primeiros dias de vida, até o seu desenvolvimento. É claro que você acompanhando, você sabe qual é o perfil dessa criança, a maneira com que ela se comporta, a maneira como ela te recebe. Uma modificação qualquer nesse cenário precisa servir de alerta. Os agentes de saúde também podem ser comunicados, porque eu sempre digo que os agentes de saúde são os olhos do Ministério Público. Eles entram nas casas, eles conhecem as famílias, pelo menos deveriam, né? Porque eles têm que passar lá semanalmente, fazem relatórios. Então, eles também podem comunicar ao Conselho Tutelar, porque o agente de saúde, existe uma diferença, ele não tem o poder de polícia que o Conselho Tutelar tem, mas ele tem o olhar, ele tem o poder de fiscalizar e de informar. E o dever social. E o dever também, social. que cada um tem, inclusive os vizinhos que estão. Então a gente pode depender dessa nossa primeira conversa de que o perfil inicial, o perfil do agressor mais comum é de um agressor muito próximo, um agressor normalmente um membro da família. Pode ser o pai biológico, o padrasto, o tio, os avós estão inseridos? Os avós, os vizinhos, os compadres, os namorados das filhas mais velhas, que muitas vezes se voltam para a criança. Olha, é um universo, mas é um universo próximo da família. Muito bem, olha, nós vamos continuar a conversar um pouco mais aqui sobre a pedofilia, nós vamos continuar a discutir esses instrumentos que existem, são instrumentos poderosos, que podem sim ser buscados para que a gente possa garantir a essa criança um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento social saudável, para ser um adulto saudável do ponto de vista social um pouco mais adiante. Olha, o Pauta Especial volta em instantes, a gente volta já já.